Nesta apresentação, vamos falar sobre coeficientes adimensionais. Coeficientes adimensionais foi a forma que engenheiros e cientistas encontraram para comparar grandezas de performance ou sistemas diferentes. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberto ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, apresenta as proporções do corpo humano. Exemplo de algumas proporções. A altura da cabeça, HC, é igual a 1/8 da altura do corpo, H, ou seja, o coeficiente de alturas é dado por HC dividido por H é igual a 1/8. O comprimento dos braços abertos, L, é igual à altura do corpo H, ou seja, o coeficiente será dado por L dividido por H igual a 1. O que são coeficientes adimensionais? Adimensionais não têm unidade de medida, não possuem dimensões como metro, quilo, etc. Nos exemplos acima, os valores de C são adimensionais. Coeficientes adimensionais de uma embarcação. Vamos ver como trabalhar com esses coeficientes. Primeiramente, dimensões. Vamos definir que todas as medidas relacionadas à distância, comprimento, vão ser denominadas por L entre colchetes, massa por M, tempo por T. Vamos tomar agora também as dimensões e características principais de uma embarcação. Comprimento de linha d'água. Comprimento da intersecção da linha d'água com o casco, na proa e na popa. Boca de linha d'água, intersecção da linha d'água com bombordo e boreste na seção mestra. Calado da linha d'água, é o calado que eu estou considerando nos meus cálculos. E o volume deslocado na linha d'água, que é o volume do casco que fica abaixo da linha d'água. Vamos ver agora os adimensionais, ou os principais adimensionais de uma embarcação. Coeficiente de seção mestra. Relaciona a área da seção mestra com o retângulo que envolve essa seção. Ou seja, quanto maior esse coeficiente, significa que eu estou me aproximando mais do retângulo. Da mesma forma, o coeficiente de linha d'água relaciona a área da linha d'água com o retângulo que envolve essa linha d'água. Quanto maior esse coeficiente, significa que eu estou me aproximando mais da forma de um retângulo. Coeficiente de bloco é a relação do volume deslocado pelo paralelepípedo que envolve o volume deslocado, ou seja, é o volume deslocado dividido pelo comprimento da linha d'água vezes a boca na linha d'água e vezes o calado. Se esse coeficiente de bloco for 1, significa que é o próprio paralelepípedo. Quanto maior o coeficiente de bloco, mais cheias são as formas do meu casco. Quanto menor o coeficiente de bloco, mais esbeltas são as formas do meu casco. Coeficiente prismático relaciona o volume, divide pela área da seção mestra pelo comprimento de linha d'água, muito similar ao coeficiente de bloco. Agora vamos ver o seguinte: são adimensionais? Por que são adimensionais? Vamos ver o primeiro termo, coeficiente de seção mestra. A área da seção mestra é dada por L ao quadrado.
é a medida de comprimento ao quadrado. A boca é L e o calado é L. Ou seja, eu cancelo nominador com denominador. Perdi a unidade. Ou seja, se eu trabalhar só com pés e pés e pés, eu vou ter um adimensional. Pode ser metro, metro, metro. Ou qualquer outra unidade. Quilômetro, quilômetro, quilômetro. Coeficiente de linha d'água, da mesma forma. L ao quadrado na parte superior vai cancelar com L ao quadrado. Coeficiente de bloco, opa, é L ao cubo, tudo bem. L ao cubo vai cancelar com L, 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 que é L ao cubo. Isto significa que são adimensionais. Eu tenho como comparar um coeficiente de seção mestra de uma embarcação com outra embarcação. Saber se ela tem uma seção mais cheia ou menos cheia. Eu posso comparar dois coeficientes de bloco, saber se a seção ou se a embarcação é mais esbelta ou ela tem forma mais cheias, tipo um petroleiro. Esses coeficientes são muito importantes na engenharia naval e mais adiante vamos ver que eles entram em várias formulações para formular as teorias de resistência ao avanço da embarcação. Lembrando as grandezas do comprimento L, massa M, tempo T. As variáveis que influenciam a resistência ao avanço, dimensionais, estes são dimensionais. Por exemplo, velocidade V, colocando as unidades L sobre T. Tamanho da embarcação, L. Densidade de massa, ρ, que é massa sobre volume, volume é L ao cubo. Viscosidade cinemática, Ni, L ao quadrado sobre T. Aceleração da gravidade, L sobre T ao quadrado. Pressão P, colocando as unidades, é força dividido pela área. Força é mLT ao quadrado, área L ao quadrado, onde resulta em mLT ao quadrado. Agora, os adimensionais da resistência ao avanço são coeficientes que não têm dimensão. Vejamos. Número de Froude. Froude, V sobre a raiz de GLWL. G, aceleração da gravidade. LWL é o comprimento de linha d'água. Colocando as unidades V, L sobre T, G, L sobre T ao quadrado, LWL, L. Se simplificarmos nominador com denominador, vamos chegar a um adimensional, ou seja, Froude number não tem unidade. Da mesma forma, número de Reynolds. Reynolds é V, LWL sobre Ni, que é a viscosidade cinemática. Colocando as unidades ao lado, também vamos chegar à conclusão que não tem unidade. Coeficiente de resistência, que vamos ver daqui a pouco, é uma forma de colocar esse coeficiente adimensional. A resistência dividido por meio de ρ V ao quadrado S, que se transforma em um adimensional. É só colocar as unidades no nominador e no denominador para constatar que é um adimensional. O ponto 5 não vai influir nada, é apenas uma constante que aparece na formulação. Lembrando, o número de Froude é 0,298 do V sobre raiz de LWL, que a gente já viu anteriormente. Barreira de velocidade, lembram? O V sobre raiz de LWL não é adimensional, mas é muito utilizado na engenharia naval. Ou seja, para fazermos essa transformação, a velocidade nós, que é 1,34 raiz de LWL, que é a velocidade de barreira de velocidade, eu posso trocar esse número por Froude number igual a 0,4. Ou seja, com o Froude number de 0,04 é a barreira de velocidade para embarcações de deslocamento. Recordando, a resistência total ao avanço do casco nu abaixo da linha d'água, mar calmo, é igual
a resistência de onda mais a resistência viscosa. E a resistência viscosa pode ser separada em duas parcelas. Uma que é a fricção, que depende da superfície, da área total do casco, 2D. E uma parcela que é a parte que depende da forma do casco. É associada ao fator K, 3D. Vamos escrever novamente. Então, a resistência total é igual à resistência de onda mais a resistência viscosa. Vamos trocar a resistência viscosa pela resistência de fricção vezes 1 mais K, associando a parte 2D mais a 3D. E a resistência de onda vamos trocar por resistência residual, ou seja, tudo que não for resistência de fricção, a resistência viscosa, nós vamos chamar de resistência residual, que a resistência de onda é a maior parcela dessa resistência. A resistência residual é função do número de Froude. A resistência residual está associada a ondas. Froude comprovou que embarcações geométricas similares tinham a mesma formação de onda para a mesma relação de velocidade por raiz de G vezes LWL, comprimento de linha d'água. E a resistência de fricção está associada ao número de Reynolds, está associada à viscosidade do fluido. Vamos transformar isso em dimensionais de resistência. Vamos dividir tudo por meio de ρV²S. Ρ é a massa específica do fluido, V é a velocidade do objeto e S é a superfície molhada. Vamos ter então que CT, que é o coeficiente de resistência total, é igual ao coeficiente de resistência residual mais o coeficiente de resistência à fricção com o fator K, que é o fator de forma da resistência viscosa. Coeficientes adimensionais são extremamente importantes como meios de comparação. Também são importantes para extrapolar valores de modelo para a escala real. Nesse exemplo, nós temos um fólio que pode ser aerodinâmico ou hidrodinâmico, só depende do fluido. Nós teremos uma sustentação e um arrasto quando submetido a uma velocidade do escoamento do fluido ao seu redor. CL é o coeficiente de sustentação, que é igual à sustentação dividido por meio de ρ, que é a massa específica, V, velocidade ao quadrado, e S, a superfície da área do fólio. Da mesma forma, CD é o coeficiente de arrasto e possui o mesmo adimensional. É fácil notar, do jeito que já demonstramos anteriormente, se pegarmos o nominador e o denominador, as unidades se cancelam. Estamos terminando a apresentação do capítulo 2. Você ainda não sabe como calcular resistência à propulsão de uma embarcação e muito menos a potência? Calma! É importante conhecer os conceitos, a física que está por trás dos equacionamentos matemáticos. Veja que muitas formulações levaram décadas, séculos, até chegarem na forma mastigada que você está recebendo agora. Já já vamos lhe mostrar como calcular desde cálculos bem estimativos até cálculos mais precisos. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Muito obrigado mais uma vez.